Olá, estudante do nono ano, professores, pais, alunos, na verdade, todos que nos acompanham, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa do nono ano. Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula de vocês hoje. O título da aula é Cruzando Ideias, tá? E temos como tema aí, tema da aula, textualização de textos argumentativos e apreciativos. Objetivo da aula, ler e interpretar o artigo de opinião, observando como o autor apresenta seu ponto de vista e o sustenta por argumentos. Como eu mencionei, nós estamos aí numa semana de retomada e a aula do professor Mauro, que estava em férias aí. Tudo bem, professor Mauro? Bom retorno. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, professora Silene. Bem-vindos, alunos, professores e todos aí que estão acompanhando a nossa aula de hoje. De volta depois das merecidas férias, né? Tive uma semaninha a mais aí, por isso, na última semana as minhas aulas estavam gravadas, né? Então alguém deve ter estranhado, cadê o professor? As aulas estavam gravadas, mas estamos de volta aí com as aulas ao vivo e, como a professora disse, até o dia 20 aulas... até o dia 20, né, da semana que vem, as aulas de retomada. Então a gente vai recapitular algumas aulas que foram transmitidas ali no segundo bimestre, falando de alguns assuntos que são pertinentes a ver a retomada. Depois, voltarão as aulas inéditas, né, com o Caderno Aprender Sempre do terceiro bimestre. Então, para vocês acompanhar a aula comigo hoje, eu vou pedir gentilmente que vocês acessem, olha, se a câmera puder fechar aqui, ó, acessem o Caderno Aprender Sempre, do volume 2, né, que era o que a gente estava trabalhando. Consegue fechar? Acho que não. Consegue fechar aqui? Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Caderno, vamos ver aqui, ali, ó, sequência de atividade 2 do Caderno Aprender Sempre, o volume 2, que é o que a gente estava trabalhando no bimestre passado. Essa aqui é a página, é o texto da página 15. Pode voltar aqui? Então é o seguinte, esse texto vai ser importante para a gente poder acompanhar a aula de hoje. Então, gentilmente, se vocês puderem procurar a apostila e acompanhar comigo, porque durante as atividades é necessário que vocês voltem ao texto, leiam alguma coisa para retirar alguma resposta, ok? Bom, como a professora falou nos objetivos, vamos aos conteúdos, então. A percepção do posicionamento do autor do artigo de opinião. Então, olha só, já tem a dica aí, artigo de opinião. Construção de argumentação que sustenta esse posicionamento. Então, duas coisas, percepção do posicionamento do autor e a construção da argumentação que sustenta esse posicionamento, que é o praxe ali que a gente tem dos textos argumentativos, né? O posicionar-se e o argumentar para sustentar esse posicionamento. Para começar a aula, então, temos aí um chat que vocês vão mandar resposta, a participação, aquele chat que a gente faz de início, né, para sondar. Para começar, qual das alternativas contém o ponto de vista do articulista? Então é bom lembrar a diferença entre ponto de vista e argumentação, hein? Qual das alternativas abaixo contém o ponto de vista do articulista? Então temos duas alternativas aí com um texto um pouco longo, tá? Eu vou deixar então 2 minutos para dar tempo de vocês lerem as alternativas e verificar em qual delas encontra-se o ponto de vista do articulista, ok? 2 minutinhos, já voltamos.
Olha, voltamos, muitas interações ao nono ano participando muito, Eles são muito bons, parabéns, né? né? Não, é um Então, orgulho. vamos lá. A Lavínia, da professora Jaqueline, coloca o seguinte: a alternativa B contém ponto de vista. Vamos lá, continuando. Os alunos do professor, aluno José Valdemar, coloca o seguinte: alternativa B. Vamos lá, Votuporanga Ó, participando, os alunos Votuporanga, um abraço pro pessoal de Votuporanga, nono Votuporanga, hein? B participando aqui. O Davi, é, acho que é Davi, professor Felipe coloca alternativa, resposta B. A grande maioria, professores, Você colocaram falou B, Botucatu B. já, né? Votuporanga, o pessoal do interior é bem ativo, né, Ah, professora? muito, ó, Muito alternativa ativo. B, ponto de O vista pessoal na questão mandou B. alternativa B, Isso né? mesmo. Vamos retomar então? Põe na tela novamente aí a pergunta. Olha lá, ó, nós tínhamos duas alternativas, né, com textos um pouco longos. Eu vou ler agora com vocês e a gente vai tentar entender se realmente é a alternativa B, tá? Qual das alternativas contém o ponto de vista do articulista? Ana, o mundo já teve 5 extinções em massa das espécies terrestres, todas elas causadas por fenômenos naturais, como a queda do asteroide que provocou, além da morte de milhões de seres, a extinção dos magníficos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. É a A. A B. Atualmente a Terra está na iminência de uma nova extinção em massa, que seria a sexta extinção, mas que na realidade é um evento único e novo, pois se trata de um extermínio de milhões de seres vivos provocados pelas ações de uma espécie arrogante e egoísta que se arvora dona do mundo e que autodefiniu um status próprio de privilégio, estabelecendo que os direitos humanos estão acima dos direitos dos animais e dos direitos da natureza. Então, voltando para mim aqui, a gente já discutiu durante essas aulas, que é uma aula de retomada, que a diferença entre ponto de vista e argumentação está exatamente na subjetividade, né? O ponto de vista ele apresenta a opinião de quem está escrevendo, ou seja, o parecer pessoal do articulista. Enquanto a argumentação ela retoma o quê? Ideias que estão baseadas em fatos ou em dados estatísticos, dados históricos, né? Falas de autoridade. Esses argumentos eles diferem do ponto de vista exatamente nessa parte, que são textos que têm fundamento em si, enquanto o outro é subjetividade. Bom, como nós vimos aí, os dois textos, o primeiro apresenta só informação sobre as extinções que já existiram na Terra, que foram 5, enquanto no segundo o autor apresenta a opinião dele sobre o que seria esse evento, né? Mostrando que seria um evento novo, já não poderia ser chamado de sexta extinção, e que nessa problemática toda, o homem é o culpado, é o responsável. Então ele coloca o homem se arvora como sendo um ser especial, né, agredindo todos os seres que estão na Terra, colocando-se como se os direitos humanos estivessem acima de todos os outros direitos dos animais e de seres da natureza. Então olha só como isso transfere uma opinião, uma palavra pessoal de quem está escrevendo, né? Aí a gente chama de ponto de vista, tá? Só que o ponto de vista ele é colocado e precisa ser defendido. Então, a alternativa, pode voltar na tela só para a gente responder para eles, seria essa mesma alternativa onde apareceu a bolinha verde. Alternativa B, eles estão de parabéns. Muito Perfeito. bem. Certo? Então vamos começar a nossa aula entendendo aí como funciona esse processo. Pode pôr na tela que eu vou ler com eles. Olha só, lendo e interpretando. Assim como em todos os textos a que temos acesso, a leitura de um texto argumentativo precisa acontecer além das palavras escritas. É preciso ler sobre o autor, sua formação, o veículo de circulação, etc. Tudo isso interfere ou pode interferir no posicionamento sobre determinado assunto e é natural que seja assim. O articulista, com o objetivo de persuadir o leitor de que a sua ideia seja boa, faz uso de uma série de estratégias que, ao serem utilizadas no texto, podem causar o efeito de convencimento esperado. A escolha do título, a construção do ponto de vista, a escolha dos argumentos e a sua hierarquização na defesa da tese, tudo isso é pensado para traduzir da melhor forma o seu ponto de vista. Então veja como que é a questão da leitura e da interpretação. Ler não é simplesmente decodificar, né, o código ali, né, entender o que a palavra significa ou como se pronuncia a palavra. Ler vai além, né? Você precisa, além de entender o texto que está escrito,
perceber os contextos, né? O contexto de produção, quem é o autor, por que ele escreve assim, qual é a linha ideológica dele, como que ele se manifesta em outras situações, para entender por que ele está caminhando por aquele viés, por aquela forma de pensar, né? Então, selecionar bem as palavras, né? Verificar como que ele usa os argumentos, em que tipo de argumento ele costuma usar, né? Como ele reforça o seu posicionamento. Tudo isso a gente tem que perceber para poder entender completamente um texto e interpretá-lo, ok? Vamos lá, então. O chat da atividade 1 é o seguinte. Vocês precisam do texto. Então, quem já pegou lá a apostila, abriu na página 15, né, a apostila do segundo bimestre, volume 2, abra na página 15 porque vocês vão precisar de subsídios aí do que está lá para poder responder essa questão. Conforme o texto, a sexta extinção está relacionada à ação do homem, esse é o nome do título, cite alguns argumentos apontados pelo autor que justificam esse ponto de vista. Ou seja, a sexta extinção está relacionada à ação do homem. Esse é o ponto de vista, é o posicionamento dele. Então, pelo menos uns 2 ou 3 argumentos aí que apontem que o autor trouxe para apontar que ele está certo, né? Que justifica os argumentos que ele trouxe. São vários os argumentos, tá? Tragam pelo menos 2 aí pra gente. Vou dar mais 2 minutinhos e a gente já volta com a resposta de vocês. Voltamos, olha, a professora Ginalva trouxe as respostas. O homem causando estragos com plásticos, lixo e também incêndios, etc. Os alunos delas comentaram dela. A aluna Helena, da professora Márcia, coloca assim: para alimentar, vestir e fornecer energia ao mundo em expansão. Florestas foram derrubadas. Sim. Nossa, e é uma Muito pena, bem. né? O Vitor, da professora Maria, coloca o seguinte: o autor trouxe informações do ecodebate, então ele já colocou aí da onde foi a fonte. Sim. O aluno José, do professor alunos José, trouxe o seguinte: resposta: poluição ambiental, desmatamento, etc. São da professor Valdemar Queiroz, tá? Escola. Eles participam bastante. Isso, Valdemar de Parabéns. Queiroz. Aí eles colocaram aqui também, estão localizando, o texto está na página 15. É isso aí, um ajudando o outro, né? Eles vão falando. Aí coloca assim: verdade para sustentar nossa população. Estamos danificando o mundo, o planeta. Sim. A professora coloca até uma imagem aqui. Muito legal. E assim, o que eu estava pensando aqui enquanto você estava lendo as respostas e no intervalo, é que esse tema, né? Essa aula foi dada há um tempo atrás, no segundo bimestre, e a gente está vivendo exatamente um momento em que se faz essa reflexão, né? Olha como o pessoal tem visto alguns acontecimentos meio
estranhos, por exemplo, o frio que fez aqui no Brasil, né, recentemente, né? Nós tivemos frios aí de abaixo de zero em algumas regiões do Brasil. E o calor que se faz no hemisfério norte, em países do hemisfério norte, né, em países que estão sofrendo com calor, toda essa discrepância de temperatura que não são naturais, que não são normais. Naturais são, não são normais, né? É natural por quê? Porque o homem tem agredido o planeta, o aquecimento global tem sido uma verdade aí que está trazendo essas novas tendências aí. Então a gente percebe como é que a nossa ação predatória tem causado problemas para nós mesmos, né? E olha, a professora Márcia coloca o seguinte, é um texto muito atual, realmente. E a Maria pediu para eu retomar aqui. Vitória, professora da escola. Eu falei Vitor, é Vitória, porque Vitória. o nome chega cortadinho para nós aqui. Desculpa, Então, obrigada. Vitória, acontece Desculpa, muito Vitória. Isso. É complicado mesmo. Vamos lá então entender quais são os argumentos que o autor usou? Olha só, nessa tela que eu vou pôr para vocês, começa com a tese. Então, assim, o posicionamento que o autor assume, né, dentro do texto para defender. Ele coloca lá, atualmente a Terra está na iminência de uma nova extinção em massa, o que seria a sexta extinção. Isso aí é informação, tal, normal, cientificamente comprovada. Aí, a partir daí, a parte amarela vem entrar a parte pessoal dele, a opinião, o posicionamento subjetivo dele. Mas que, na realidade, essa extinção é um evento único e novo, pois se trata de um extermínio de milhões de seres vivos provocados pelas ações de uma espécie arrogante e egoísta que se arvora dona do mundo e que se autodefiniu um status próprio de privilégio, estabelecendo que os direitos humanos estão acima dos direitos dos animais e dos direitos da natureza. Esse é o posicionamento dele. Mas para sustentar o posicionamento dele, ele usa uma série de argumentos, né? E os argumentos são o quê? Ele vai trazer informações que vão corroborar aí com esse posicionamento dele. Vamos ver as informações. Começando na primeira, o primeiro argumento. O homem promove riqueza às custas do empobrecimento dos ecossistemas e da eliminação dos seres. Então, está dentro do que alguns alunos falaram. Pode manter na tela, tá? Está dentro do que os alunos falaram. A gente promove riquezas, ou seja, promove todo esse luxo, toda essa vida mais cômoda que a gente tem, a custas do empobrecimento do ecossistema, ou seja, roubando do ecossistema, né? Corroendo toda a natureza para poder suprir aí essa necessidade que a gente tem de viver no luxo e no conforto. Segundo argumento, crescimento da área da ocupação humana, que é o que debate dentro do texto, de 0,1% no Holoceno, que é o início ali depois da era glacial, para 97% atualmente, ou seja, o planeta tem muito mais locais habitado, né, pelo ser humano e pelos seus animais domésticos. Pode voltar na tela. O terceiro argumento que ele traz é o aumento da produção e consumo que causou a degradação generalizada dos ecossistemas globais e a aniquilação da vida selvagem, diminuindo cerca de 60% dos vertebrados silvestres. E aí cabe uma discussão muito importante, quando ele fala do aumento do consumo, né? Quer dizer, a gente criou uma industrialização de tudo, né, professor? Tudo se industrializou, até a alimentação. Então hoje você tem linha de produção até para matar os animais, para poder suprir essa necessidade de alimentar as pessoas com carne e com... Verdade, o consumismo, aí também poderemos falar dessa questão do consumismo, né? Sim, então... o consumo que antigamente era para se alimentar, então era assim, precisa se alimentar, você criava, né, tinha a criação do gado, dos seus bichinhos, e matava um para se alimentar, deixou de ser assim. Agora tem granjas, tem linha de produção, né, que se produz muita carne, se produz muito material que é derivado da carne para poder colocar nos supermercados, alguns estragam e tal, mas assim, é essa ideia consumista que acaba trazendo o quê? Essa degradação do sistema, da fauna como um todo também, né? E aí trouxe aí, ó, morreu mais de 60% dos vertebrados silvestres. Quarto argumento, o estudo do IPBES mostra que 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção, o que é natural, ou seja, essa caça predatória, a destruição dos habitats dos animais, né, das florestas, dos pântanos e tal, tudo isso está fazendo com que os animais, com o tempo, vão sendo extintos. Algumas espécies estão sendo extintas e 1 milhão de espécies já são consideradas em risco de extinção. São os 4 primeiros argumentos. Vamos para a próxima tela. Olha lá. Qual é o quinto argumento? Pode ler para mim, Pro? Quinto argumento. Para alimentar, vestir e fornecer energia a este mundo em expansão, florestas foram derrubadas. As florestas foram derrubadas. Veja que é tudo uma sequência, né? Uma coisa amarrada na outra. Quer dizer, as florestas são derrubadas porque precisa trazer espaço para
alimentar pessoas, para criar gado, para criar hidrelétricas, para trazer energia, para criar papel, todas essas coisas, então derruba-se floresta. Derrubando-se a floresta, vai trazer um problema em série, né? Uma reação em cadeia, né? Ou seja, os animais entram em extinção, a gente tem menos verde para poder trazer um ambiente com um ar mais puro, né? E toda essa coisa que a gente Aí já entra a sabe. questão já também, né? Falar da poluição ambiental. Sim, Por quê? sim. Não tem o espaço deles, a extinção já Sim. causa todo nesse contexto. Interessante. Então, a ação do homem na natureza é predatória de tal forma que assim, os danos são incalculáveis, né? Então, o quinto argumento traz isso. O sexto argumento: pântanos com má conservação e oceanos cheios de plásticos. Poluição, né? Poluição. Nós agredimos a natureza para poder tirar o material que cria esse consumismo e depois, na hora de descartar, a gente volta a agredir a natureza. Então, a gente agride em mão dupla, né? Olha como que a coisa é séria. Sétimo argumento, pode ler, Pro? Sétimo argumento. Declínios nas populações de insetos, principalmente as abelhas. As abelhas. Lembrei daquela aula das abelhas. As abelhas, elas ficaram voando nas minhas aulas no segundo bimestre inteiro, né? A gente falou só de abelha. E a gente percebeu ali que como é importante essa questão de preservar as abelhas, né? Veja que todos os insetos, no geral, né? A diminuição dos insetos causa vários problemas. Tem gente que fala assim, mas tem alguns insetos que não tem nenhum tipo de utilidade para nós. Na verdade, não é que ele tem uma utilidade diretamente para nós, mas a cadeia, né, ecológica, ela é bem estabelecida. Então, os insetos, eles servem de alimentos também para outros animais, né? E esses animais são importantes, como os sapos, né? Alguns outros animais, o tamanduá, que se alimenta de insetos, todos esses são importantes para nós também. Então, ou seja, é uma sequência, uma reação em cadeia. Quando a gente começa a eliminar uma parte, a gente vai criar um problema para o todo. E as abelhas, a gente já falou muito da sua capacidade de polinizar, né, florestas, fornecer alimento para a gente. Então, tudo isso aí gera um impacto aí no nosso sistema ecológico, tá? Vamos para o oitavo argumento. Antropoceno, era do ecocídio, crime contra o meio ambiente reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional em 2016. O Antropoceno passou a ser uma nova era que se denominou-se como a era de que o homem começa a agir sobre a natureza, né? Então, segundo o Tribunal Penal Internacional, foi dado esse nome de ecocídio, ou seja, a gente matando a parte ecológica, né? Os ecossistemas. Nono argumento, evento novo que não pode ser classificado de extinção, pois não se trata de um acidente natural, mas uma erradicação ativa e organizada conduzida pelo homem. Então ele traz aí essa ideia de que o texto, embora o texto fale em sexta extinção, não pode ser chamado de sexta extinção, porque todas as outras 5 extinções foram naturais. A sexta extinção é uma coisa provocada pelo homem. Então é um evento novo, tá? Esse é um outro argumento que ele traz. E a conclusão que a gente chega, então? Então perceba, olha o texto, começou com a tese, uma sequência de argumentos e no final ele conclui. Qual é a conclusão que ele chega? Vamos lá na tela. Estamos à beira do necroceno. Essa palavra necroceno é uma neologia criada por ele. Esse necro que vem de morte, né? De matar. Então é a idade, é a época da morte. Então a gente passou do Holoceno, chegamos ao Antropoceno e aí concluímos com o necroceno. Ou seja, o extermínio das espécies não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. É isso que a gente trouxe, então, com esse texto. É cruzar ideias, ou seja, trazer todas as informações que culminam numa conclusão comum, né? Todas as informações que ele trouxe são coisas que estão separadas, coisas que acontecem de forma absolutamente distintas, mas que no final culmina com o extermínio que a gente tem causado com o nosso planeta. Então, argumentar é isso, gente. Traz uma ideia, uma tese, em cima dela a gente trabalha a argumentação, com fatos, com dados estatísticos, com falas de autoridade, com provas, né, com exemplos, né, de consequências que a gente tem já na nossa vida, a gente traz e consegue sustentar o nosso posicionamento. Nossa aula já está chegando ao fim, então eu vou apresentar o Mão na Massa. Essa aula terá uma segunda parte, que é a próxima, por isso a atividade será você enviar na minha página ideias de ações positivas para atenuar a degradação do meio ambiente. Então, repita isso, mande lá para a gente se você tem ideias novas em cima do que a gente tem visto atualmente. Apresente para o seu professor e a sua professora antes e manda na minha página no Instagram, @prof.maurofarias.
É isso por hoje. Então o que vimos hoje está aí na tela para vocês, a percepção do posicionamento do autor e a construção de argumentação que sustenta esse posicionamento. Na próxima aula a gente continua. A dica é, eu vou fazer a sequência inteira, tá, gente? Então pega daí da sequência de atividade 2, pode acompanhar que vão ser as aulas que a gente vai ter nas 2 semanas. Muito bem, obrigado, professora Silene. Obrigada. Ó, os professores estão agradecendo, falando aqui muito bem da aula e até falando da aula que você fez sexta-feira, que foi muito boa a entrevista. Ah, eu nem tive como falar com vocês, mas a gente vai interagir lá no nosso Instagram. A habilidade está na tela, ó, tem uma habilidade só, então vocês podem pegar aí para vocês. Obrigado, alunos e professores, e até a próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima.